Olá, pessoal, tudo bom? Mais um dia de podcast para nós. E eu quero hoje falar um pouquinho com vocês de um texto que está aqui em Provérbios, no capítulo 4. Eu voltei a ler o livro de Provérbios esses dias. Estava no meu plano de leitura e estou lendo com o Theo de uma forma diferente. Está sendo muito, muito abençoador. E esse versículo aqui do capítulo 4 vai dizer o seguinte, versículo 18. A vereda dos justos é como a luz do alvorecer, que vai brilhando mais e mais até ser dia claro. O caminho dos ímpios é como a escuridão, nem eles sabem em que tropeçam. Eu tenho pensado muito na inconstância das nossas ações, da nossa dificuldade de manter o nosso coração disposto, disponível à correção, disponível ao serviço, disponível ao amor, disponível ao processo, né? De uma forma geral. Talvez esse podcast não sirva para você, mas ouve até o fim, porque de repente você pode abençoar alguém, né? Com essa palavra de encorajamento e de exortação, talvez. E muitas vezes, na nossa jornada, na nossa caminhada cristã, a gente se decepciona com Deus, né? Eu não sei se isso é possível, mas quando nós vivemos muito em função das nossas vontades, sem fazer um julgamento crítico, imparcial, né? Sobre o que de fato nós queremos, como de fato nós estamos avaliando as coisas ao nosso redor, nós nos decepcionamos com Deus, porque Ele, pela sua intensa, imensa e eterna misericórdia, não vai nos dar aquilo que nós achamos que precisamos, né? Aquilo que nós achamos que é justo, aquilo que nós achamos que Ele deveria fazer. E nessa jornada de desapontamento, né, que inicialmente a gente não confessa isso, a gente simplesmente sente, né, e que tem alguma coisa fora do lugar e a gente não consegue admitir que é com Deus que a gente está decepcionado, né? Então, isso dificulta ainda mais o nosso processo de confiança e de vida na comunidade, de vida no corpo. Eu poderia falar diversas coisas aqui com vocês em relação a isso, principalmente na minha posição de aconselhadora, né? De muitas vezes mentora, de muitas vezes ajudadora das pessoas ali no seu processo, pastoreando junto com os meus irmãos. Então, a nossa vida na comunidade, ela vai ficando difícil, porque nós, de alguma forma, pelo encargo do Senhor, somos obrigados, né? Somos, como o apóstolo Paulo diz, ai de mim se não pregar o evangelho, né? Ai de mim se eu não pregar. Então, muitas vezes nós somos obrigados, né? Impelidos a atos de misericórdia, a atos de perdão, a atos de amor sem fim. Mas nós percebemos que o corpo entre si, né, o corpo na sua grande maioria, a forma como o corpo se organiza, a forma como o corpo vive, não é movido pelo mesmo comprometimento. Na sua grande maioria, graças a Deus que não são todas as pessoas e graças a Deus que não é sempre que nós, como corpo, porque eu também sou corpo da Igreja de Cristo, nós não ficamos nessa postura de indisciplina ou de indisposição com a vida da igreja, com o meu irmão, com o processo do meu irmão, né, o tempo todo. A gente vai variando, né? Tem época que a gente está mais cheio de amor para dar, época que a gente está com mais misericórdia, época que a gente está com mais perdão, época que a gente não está legal. Mas, basicamente, o corpo com o passar dos anos, a igreja de Jesus com o passar dos anos, e isso é uma queixa comum, geral, tem tido muita dificuldade de viver em comunidade, né? De suportar os processos uns dos outros, como a Bíblia nos encoraja. Isso me lembra muito a palavra de Timóteo também, que nos últimos dias sobreviriam tempos difíceis, né? Os homens, eles seriam amantes de si mesmos, e basicamente essa é a raiz de todo o problema.
E o que isso tem a ver com essa mensagem? A vereda dos justos é como a luz da aurora. E como é a luz da aurora? Né? O que a luz da aurora tem para nos ensinar quando nós pensamos no caminhar do justo? O que é o caminhar do justo? Então são perguntas que a gente precisa se fazer enquanto a gente lê os textos, né? A vereda dos justos significa o caminhar do justo, o lugar por onde o justo caminha. Em outras palavras, a forma como o justo vive. Da hora que ele acorda até o outro dia que ele acorda, todos os dias, meses, anos, décadas, enquanto ele viver. A vereda do justo, as escolhas que o justo faz, que fazem com que ele tenha um caminhar diário por causa da sua decisão. Essa é a vereda dos justos. A Bíblia diz que essa vereda, essa forma de vida, esse caminhar que é em função das escolhas que você faz, que você toma, diante de situações boas e ruins, que te agradam ou desagradam, nos momentos em que você deve oferecer o fruto do Espírito e suprimir a obra da carne, que significa levar a sua cruz, se mortificar, a Bíblia vai dizer que esse caminhar é como a luz da aurora. E o que é a luz da aurora? Se você não sabe, ele também vai te explicar. A luz da aurora, ela brilha cada dia mais. Ela vai brilhando, 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 até ser dia perfeito. Então chega uma hora que ela clareia. Então ela começa com pouca luz, ela vai brilhando, brilhando, ela vai se tornando mais clara, mais clara, mais clara, até que ela se torna límpida. Essa é a luz da aurora, que é comparado ao caminho dos justos. Significa que quando nós começamos a nossa jornada, nós temos pouca luz. Significa que 2, 3, 4, 5 anos depois, nós devemos ter muito mais luz e nunca menos do que tivemos quando começamos, porque o nosso caminhar é como a luz da aurora. E a luz da aurora, ela não vai brilhando cada vez menos. A luz da aurora vai brilhando cada vez mais, até se tornar dia perfeito. E isso significa que você faz um voto, você faz um compromisso com o que você tem recebido, de avançar e de não retroceder. Isso não significa nunca errar, mas sempre avançar. No versículo 25 do mesmo capítulo, diz assim, que os seus olhos olhem direito e que as suas vistas se fixem no que está diante de você. Faça plana a vereda dos seus pés, para que todos os seus caminhos sejam retos. Não se incline nem para a direita e nem para a esquerda. Afaste os seus pés do mal. Então, o nosso foco, o nosso olhar, a nossa decisão é que vai trazer o sentido do nosso caminhar, o modo do nosso caminhar, a forma do nosso caminhar e o efeito, a consequência desse caminhar. Se nós vamos decidir viver a nossa jornada cristã como a luz da aurora, nós temos que tomar uma decisão de que todos os dias nós vamos brilhar mais do que ontem, até que nós nos tornemos dia perfeito como a luz da aurora. Então isso significa que você vai ter que fazer concertos no seu coração, significa que você vai ter que abandonar determinadas práticas, isso significa que você vai ter que aprender a ponderar situações, significa que você vai ter que aprender a perdoar, significa que você vai ter que aprender a ser transparente, a ser menos sentimental, a ser mais pacificador, a ser mais justo, a viver mais na dependência do Espírito de Deus, a ser corrigido pela palavra. Então você precisa se expor mais à palavra, você precisa entender que há coisas no nosso coração que elas não deveriam estar ali, então o quanto antes nós retirarmos esses espinhos, essas ervas daninhas, melhor. Então, custa muito nós fazermos a nossa vereda, né, a nossa caminhada, o nosso caminho ser como a luz da aurora.
Mas nós precisamos entender que o caminhar da escuridão não foi feito para nós. O caminhar do retrocesso, né, não foi feito para nós. Porque depois que ele fala da luz da aurora, ele vai dizer que o caminho dos ímpios é como a escuridão. E a escuridão, ela não muda. A escuridão está ali. Ele não está dizendo que o caminho dos justos ele é como a luz da aurora, porque ele não melhora. O caminho dos ímpios é como a luz da aurora, porque ele não melhora. Ele só piora, ou ele se mantém naquele estado de eterna escuridão. Então ele vai dizer, o caminho dos ímpios é como a escuridão, nem eles sabem em que tropeçam. E muitos de nós que temos a palavra, que recebemos a mensagem, que somos instruídos, que frequentamos a igreja, que servimos, que temos uma vida na igreja, nós estamos tropeçando em coisas banais. Nós estamos tropeçando em coisas que nós nem sequer deveríamos, essas coisas nem deveriam estar no nosso caminho, na verdade, para que a gente corresse o risco de tropeçar nelas. Então existem comportamentos, né, no meio da igreja hoje, na sua grande maioria, e um pastor muito inteligente, muito confiável, amigo meu, me disse esses dias, né, disse para mim e para o Vinícius, a igreja virou um campo missionário. Quer dizer, nós chegamos num ponto em que nós temos que evangelizar os crentes. A gente precisa atualizar os crentes sobre coisas muito fundamentais da nossa fé, da nossa declaração de fé. E isso é muito sério, porque quem caminha na escuridão e que tropeça naquilo que ele nem consegue ver são os ímpios e não os justos, porque o caminhar do justo é sempre mais claro do que o dia anterior, porque ele tomou uma decisão de não retroceder. Então, ele não perde aquilo que ele tem recebido, porque ele agarra aquilo, porque ele luta com aquilo. Se ele conseguiu vencer a amargura, ele não quer voltar para lá. Se ele conseguiu vencer a crítica, ele não quer voltar para lá. Se ele conseguiu vencer a ira, ele não quer voltar para lá. Ele se agarra naquele ponto de melhora, de claridade que ele teve, e ele quer que seja como a luz da aurora no próximo dia. Então, nós estamos reivindicando muita misericórdia para nós e muito juízo para os outros. A gente está reivindicando muita paz, muita provisão, muita prosperidade para nós e muita guerra, muito juízo de Deus, muito pesar de mão de Deus, muita avareza, né? Muita escassez para o outro. A gente está julgando de alguma forma que nós já fizemos o bastante para merecer coisas melhores. E a gente está deixando de viver esse trabalhar de Deus que é em função do corpo, que é em função do ser humano, que é em função da vivência do fruto do Espírito. Tanto coletivamente, né, porque eu estou falando do corpo como igreja, mas individualmente, né, porque eu quero que você tenha em mente que existe. Quando eu falo corpo, obviamente eu estou me referindo, inicialmente, na verdade, eu estou me referindo ao corpo no qual você está inserido. Mas eu também quero que você amplie a sua mente para pensar que a igreja local, a organização, o templo, a comunidade, ela não é o único lugar aonde você exerce, onde você exala, derrama a vida do corpo. Né? Porque a comunidade que pertence ao Senhor, ela está espalhada em toda a terra. E se um dia faltar comunidade para nós, a gente sabe que nós ainda somos igreja e que nós ainda podemos congregar e cultuar com os nossos irmãos. Então, basicamente, os problemas que existem entre nós, eles começam especificamente porque nós abrigamos convicções, cosmovisões, né, uma forma de ver o mundo dentro do nosso coração totalmente oposta ao que Deus quer, totalmente contrária ao que Deus quer. E definitivamente isso afeta
os relacionamentos que nós temos, mas não só afeta os relacionamentos que nós temos, afeta a nossa caminhada, afeta o testemunho da nossa jornada, porque nós devemos brilhar cada dia mais como a luz da aurora. Então você vai me pegar num dia mau e eu vou te pegar num dia mau, mas quantas misericórdias eu mereço? Quantas misericórdias você merece? E aí, isso tem muito a ver com a forma como nós olhamos para nós mesmos e o que nós julgamos que a gente merece. Porque quando a gente olha para a nossa realidade, quando a gente olha para a nossa vida e a gente acha que a gente fez o bastante e que tem coisas que nós não precisamos mais viver porque nós já sabemos como fazer e decidimos buscar respostas só dentro de nós mesmos, a gente corre um sério risco, né, de ir para o fundo do poço. Então esse texto é um texto bom para a gente refletir, né? Quer dizer, eu estou brilhando cada dia mais. Talvez você está mantendo o seu brilho e está tudo certo, entende? Por quê? Porque você está numa fase difícil, mas você se agarrou aos processos que você já venceu. Você não está entulhando o poço que você já desentulhou. E a gente não pode perder isso de vista, né? A gente tem que guardar isso. Então, a vereda dos justos é como a luz do alvorecer que vai brilhando mais e mais até ser dia claro. E o caminho dos ímpios é como a escuridão. Nem eles sabem em que tropeçam. Então, guarde seus olhos, que os seus olhos olhem direito, que as suas vistas se fixem naquilo que está diante de você. Então, nós precisamos retomar a essência simples, pura, pacífica, amável, né, do Evangelho, que está bem descrita ali naquilo que o amor significa no livro de Coríntios, no capítulo 13. E é algo para a gente refletir, para que o nosso coração fique exposto, né, para que o nosso coração fique escancarado diante de quem nós realmente somos. Será que a gente está preparado para ouvir do Senhor quem de fato nós somos? Ou a gente está fixado na ideia que nós temos de nós mesmos, né? Então, há muitas e muitas e muitas coisas que a gente precisa refletir para perceber se nós estamos avançando ou se nós estamos estagnados, né? Deus te abençoe. Até o nosso próximo podcast.